Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 15 de abril. No momento histórico, o Supremo Tribunal Federal realiza a primeira sessão de julgamentos por videoconferência. A iniciativa inovadora demonstra que a Corte Suprema cumpre seu papel constitucional, mesmo durante a pandemia. Este é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. No discurso de abertura, ministro Dias Toffoli se solidariza com famílias das vítimas da Covid-19. Ministros do Supremo discutem ação direta de inconstitucionalidade que questiona a medida provisória sobre regras de isolamento e quarentena durante a pandemia. Justiça impede que bancos aumentem taxas de juros e ministro Gilmar Mendes, do Supremo, suspende cobrança por cheque especial não utilizado. Na primeira sessão plenária por videoconferência da história do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, expressou a solidariedade do Poder Judiciário brasileiro aos familiares e amigos das vítimas do novo coronavírus. Ele também agradeceu aos profissionais das mais diversas áreas que trabalham durante a pandemia. Toffoli registrou a importância do Poder Judiciário se manter atuante neste momento grave para oferecer o amparo institucional necessário à sociedade brasileira e garantir os direitos mais básicos da população. Acompanhe. Uma das maiores pandemias dos últimos 100 anos que tem desafiado a todos nós e, infelizmente, tirado vidas humanas. Expresso aqui, em nome da Corte, nossos sentimentos e nossa solidariedade aos familiares e amigos daqueles que perderam a vida em razão da pandemia da Covid-19. Que Deus possa confortar a todos. Aproveito também para enaltecer a todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, auxiliares, funcionários administrativos e gerais das áreas de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia com doação pessoal, coragem e dedicação ao trabalho incansável e exaustivo em prol da saúde e da vida de todos nós brasileiros. Fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso apoio. Também merecem registros e homenagens todos os trabalhadores que prestam serviços essenciais à sociedade. Todos aqueles que estão nos garantindo um mínimo de normalidade nesta excepcionalidade em que vivemos. Policiais, bombeiros, integrantes das Forças Armadas, trabalhadores da limpeza urbana, do comércio de alimentos, das farmácias, das transportadoras, os caminhoneiros, aqueles dos transportes públicos de passageiros, dentre tantos outros que poderiam ser aqui citados. A todos eles os nossos agradecimentos. Do mesmo modo, devemos agradecer e incentivar todos aqueles que são pesquisadores e cientistas e que estão trabalhando com dedicação, originalidade e amor à razão e à ciência para nos municiarem com os estudos necessários para que possamos compreender melhor os momentos que estamos vivendo e também as soluções possíveis de superação dessa pandemia. A todos esses profissionais, o nosso muito obrigado por também nos fazerem compreender que a saída para esta crise também está na solidariedade e na fraternidade humana. O Judiciário deve, mais do que nunca, estar em funcionamento, como está, para oferecer o amparo institucional necessário à sociedade brasileira, garantindo os direitos mais básicos das pessoas. Assim como ocorre
nos demais poderes da República e nos entes federativos, os esforços da Justiça estão concentrados, neste momento, na suavização dos efeitos da pandemia em nosso país. Em um contexto em que os conflitos se multiplicam por força da emergência da saúde pública, o Supremo Tribunal Federal está priorizando o julgamento exatamente das questões relativas à pandemia. Disponibilizamos no site do Tribunal, desde o dia 27 de março, o painel de ações Covid-19, que possibilita a todos uma visão geral do perfil da judicialização referente à pandemia dos processos que deram entrada na Corte. Até a data de hoje, às 9 horas da manhã, haviam sido registrados no Tribunal 1.017 processos relacionados à crise da Covid-19 e já proferidas, senhoras e senhores, ministras, ministros e todos que nos acompanham, 702 decisões. Vejam, se nós formos comparar com outras cortes constitucionais mundo afora, que julgam no máximo em um ano, 100 processos, 120, 80, só em decisões relativas à pandemia, este Supremo Tribunal Federal tomou, nos últimos 20 dias, 702 decisões. A Corte tem atuado, por força de sua atribuição constitucional, como moderadora dos conflitos federativos e garantidora da harmonia entre os poderes, tudo em prol da coordenação das ações dos poderes da República e da manutenção da federação e da coesão da Federação Brasileira entre os entes federativos no enfrentamento à doença. O STF trabalha para conferir segurança jurídica, como todo o judiciário o faz. Segurança jurídica neste momento delicado de nossa história. A segurança jurídica é fundamental para que o Brasil possa cruzar esse momento tendo como prioridades a defesa da saúde e da vida das pessoas, também aliadas à defesa do emprego e da capacidade produtiva do país. No Supremo Tribunal Federal, a transformação digital recebeu novo impulso neste momento delicado de necessário distanciamento social. Nesse momento, repito, de necessário distanciamento social. O pleno funcionamento das atividades jurisdicionais se dá graças ao uso de ferramentas digitais e da tecnologia da informação, as quais possibilitam aos ministros e a todos os demais trabalhadores e servidores e juízes auxiliares desta Casa que realizem seu trabalho com competência, mas à distância necessária. Este é um trabalho que vem de muitas gestões. Nós temos na Corte 95% dos processos digitalizados em meio eletrônico. E isso nos permite uma atuação extremamente profícua, dando cabo dos processos que estão em tramitação. Agora, como nunca, o virtual se tornou realmente real. E essa sessão é uma prova viva desta frase. Registro, desde logo, e cumprimento às presidentes, ministra Rosa Weber, da primeira turma, e ministra Carmen Lúcia, da segunda turma, o sucesso e o pioneirismo das sessões por videoconferência realizadas na data de ontem nas turmas deste tribunal, e cumprimento a todos os colegas ministros pela paciência e pela competência neste novo sistema. Suas Excelências, ministra Rosa Weber, da primeira turma, presidente, ministra Carmen Lúcia, da segunda turma, conduziram as sessões de ontem e já o que nos facilita, sem dúvida nenhuma,
nesta que é a primeira sessão do plenário maior, do plenário integral desta Corte, para esta realização. E, neste momento, realizamos a primeira sessão plenária por videoconferência do Supremo Tribunal Federal, quiçá a primeira de uma Corte Constitucional no mundo, um feito que ficará marcado na história desta instituição centenária. Os julgamentos à distância viabilizam a retomada das sessões plenárias semanais, ordinária de quarta-feira e extraordinária das quintas-feiras. Mas é importante que se diga, nem as sessões por videoconferência, nem as sessões virtuais, elas substituem a importância de nossas sessões presenciais. E por isso, aguardamos ansiosos o momento de voltarmos aos tempos de contato e de convivência pessoal e de nos reunir presencialmente. Por ora, precisamos seguir as recomendações de distanciamento social das autoridades sanitárias e de saúde. Para isso, a tecnologia está sendo colocada a serviço da continuidade da jurisdição constitucional e do exercício do debate público e democrático, que deve preceder a resolução das grandes questões nacionais. E aqui faço um registro, agradecendo a colaboração de todos os colegas, das senhoras ministras e dos senhores ministros, em especial, que me auxiliaram em muito, mesmo nas divergências, para a condução desse momento tão difícil. Desde o dia 12 de março, quando editamos a primeira resolução a respeito da necessidade de isolamento ou de distanciamento social, inicialmente, daqueles maiores de 60 anos e daqueles que tinham comorbidades ou doenças pré-existentes, nós já passamos um mês e não há nenhum registro de nenhum colaborador, de nenhum terceirizado, de nenhum servidor, de nenhum juiz auxiliar, de nenhum colega que tenha contraído a Covid-19 no Supremo Tribunal Federal. Portanto, é um cumprimento que eu faço e agradecimento que eu faço aos colegas, que nas discussões que tivemos, tomamos decisões que foram extremamente importantes na defesa da vida e da saúde e, passado um mês, os dados mostram o sucesso. E também aqui agradeço ao nosso sistema de saúde do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do doutor Marco Polo, que sempre nos atendeu de maneira muito atenciosa e muito correta. Nessa sessão por videoconferência, cada um dos ministros participará em tempo real, a partir de suas residências ou de seus gabinetes, de discussões e deliberações de suma importância para o país. Do mesmo modo, procuradores, defensores, advogados públicos e privados realizarão suas sustentações orais e poderão apresentar questões de ordem ou esclarecimentos de fato. Em meio à pandemia, seguimos sendo a Suprema Corte que mais julga no mundo. Tenho reiterado isso. Não há Corte Constitucional no mundo que julgue o número de processos e a importância de temas como nós julgamos. Desde o dia 12 de março, quando a presidência do tribunal editou a primeira norma com medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, o STF julgou mais de 1.500 processos colegiadamente, mais de 1.500, desde o dia 12 de março, seja no plenário maior, seja em suas duas turmas. No plenário, em um mês, foram mais de 450 processos, dos quais 52 em controle concentrado de constitucionalidade. Esses números, que não inclui ainda a sessão que terminou na última terça-feira, no dia de ontem,
demonstram que as sessões virtuais realizadas na Corte desde 2007 têm sido imprescindíveis para a realização da prestação jurisdicional desta Corte, com eficiência e em tempo razoável, otimizando as pautas dos órgãos colegiados. E, mesmo assim, ainda temos liberados para o plenário maior 1.134 processos para julgamento. Por isso, o aprimoramento dos julgamentos virtuais tem sido muito importante para que nós possamos dar cabo e vencer essa alta demanda de casos que julgamos. Já é possível acompanhar, isso é importante de registrar, em tempo real, na internet, a conclusão dos votos das senhoras e dos senhores ministros em plenário virtual, conferindo publicidade e transparência nos julgamentos. As sustentações orais também já estão sendo encaminhadas por meio eletrônico para as sessões virtuais. E, no caso dessas sessões por videoconferência, nós teremos a sustentação em tempo real. No mês de maio, a partir de solicitações do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil e de outras associações de advogados, várias melhorias estarão sendo disponibilizadas em nossas plataformas. E peço licença para registrá-las. Relatórios e votos dos ministros a serem disponibilizados na internet após a respectiva assinatura de cada qual. Também estamos concluindo um sistema de envio das sustentações orais via peticionamento eletrônico. As sustentações orais também ficarão disponíveis publicamente na internet. Procuradores, advogados e defensores poderão, durante a sessão virtual, encaminhar memoriais, o que viabilizará a apresentação de esclarecimentos de fatos necessários durante a sessão. Os memoriais, assim como as sustentações orais, também ficarão disponíveis no sistema de votação de cada um das senhoras e dos senhores ministros. Lembro ainda que, até o final da sessão virtual, os ministros podem, de acordo com o andamento, alterar os votos já proferidos, e um único ministro poderá destacar o processo para julgamento presencial na forma regimental. Assim, é a Suprema Corte da República Federativa do Brasil, com o apoio indispensável das instituições essenciais à Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e a Advocacia Privada, atuando em prol da efetividade dos direitos fundamentais e da paz social. Agradeço a todas as senhoras e senhores ministros, juízes auxiliares e instrutores, assessores, servidores, colaboradores e estagiários desta Casa pelo trabalho fundamental desempenhado remotamente nas últimas semanas, cujos números mostram um aumento de produção. Agradeço ainda a todas as equipes que viabilizaram esta sessão por videoconferência e a adoção de todas as medidas necessárias à prevenção do novo coronavírus na Corte, o fazendo nas pessoas da secretária-geral, doutora Daiane Nogueira, do diretor-geral, doutor Eduardo Toledo, do secretário de Tecnologia da Informação, Edmundo Veras, e de cada um dos chefes de gabinetes e dos ministros e da senhora secretária de sessões, a doutora Carmen Lilian. O trabalho conjunto e o cuidado com os nossos servidores e colaboradores foram fundamentais, repito, para que até o momento não haja nenhuma notificação de transmissão do coronavírus entre nós. Permaneçamos unidos, trabalhando e nos doando pela causa ao próximo, no nosso dever de fazer a pacificação social e a proteção de cada um de nós neste momento tão difícil de nosso país, de nossa sociedade. A Constituição sempre será o nosso guia e o caminho para a construção de uma sociedade mais justa, solidária, pacífica e fraterna nos objetivos que estão dispostos lá no artigo 3º da nossa Constituição Federal.
Com essas palavras... E, como destacado, a pauta do plenário do Supremo prioriza ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. E o repórter Leandro de Souza traz detalhes da primeira ação em julgamento por videoconferência. Eram 2h22 da tarde quando começou a sessão histórica por meio de videoconferência. No plenário do Supremo, o ministro Dias Toffoli presidiu a sessão acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes. A primeira matéria em julgamento foi uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PDT. O partido questiona a medida provisória que atribuiu à presidência da República a centralidade de decisões sobre o isolamento e quarentena durante a pandemia da Covid-19. O ministro Marco Aurélio, que é relator da ação, deferiu parcialmente o pedido de liminar feito pelo PDT por considerar que a MP editada pelo governo federal é constitucional. Na sessão, o advogado do PDT defendeu a competência de estados, Distrito Federal e municípios tomarem providências normativas e administrativas durante a crise sanitária. Porque na medida em que a medida provisória 926 exige autorização do presidente da República, mediante os decretos que consideram determinados serviços essenciais ou não, ela esvazia uma disposição própria da Constituição que atribui aos Estados e que não pode ser derrogada sequer pelos Estados. O que se tem, na verdade, é uma violação material da Constituição por afronta ao artigo 18, que é a cláusula de autonomia federativa. Mas o representante da entidade que reúne as empresas de telecomunicações pediu a limitação dessa autonomia, principalmente sobre atos que proíbem os cortes dos serviços em casos de inadimplência por parte dos clientes durante a pandemia. Na realidade, o setor de telecomunicações não se limita a 4 ou 5 grandes empresas. O setor de telecomunicações hoje no Brasil é integrado por 15 mil prestadoras de serviços de telecomunicações. Dessas 15 mil, 99,9% são prestadoras de pequeno porte, que não vão aguentar uma inadimplência generalizada nos serviços de telecomunicações. No mesmo caminho seguiu o advogado-geral da União, André Mendonça. Ele destacou medidas adotadas por estados e municípios que impediram o transporte de mercadorias, provocando desabastecimento, o que agravaria a crise social. O estado do Maranhão suspendeu o trânsito interestadual. O estado do Acre, transporte coletivo interestadual e internacional. Rio de Janeiro, circulação da linha interestadual de ônibus. Santa Catarina, transporte interestadual coletivo. Várias dessas medidas já caíram por decisões do judiciário, mas gerando caos, desabastecimento e segurança. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu parecer pelo indeferimento da liminar, sob o risco de prejuízos para a população. Há perigo inverso, uma vez que a suspensão da eficácia das normas questionadas da MP 926, de 2020, conferiria legitimidade a um conjunto de atos estaduais e municipais que, de forma descoordenada e sem observância dos parâmetros básicos da Lei 3.979 de 2020, promovem a interrupção dos serviços públicos e atividades essenciais com prejuízo para a população diretamente afetada. Em seu voto, o ministro Marco Aurélio manteve o entendimento de que a MP não fere a norma constitucional, mas também não anula as providências de vigilância em saúde tomadas pelos estados e municípios. Não afasta a tomada de providências normativas que ocorreram, presidente, inclusive a partir desta liminar. E ainda bem que ocorreram pelos estados, Distrito Federal e municípios. Concluí, então, defiro em parte a medida cauteladora para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. Quem também acompanhou a sessão de hoje foi a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto, que está aqui com a gente no estúdio. Boa noite, Karina. Boa noite, Cristiana. Os ministros acompanharam o ministro relator, Marco Aurélio, na medida cautelar, mas foram além. Eu queria que você explicasse o que é isso, ir além. Os ministros, como você disse, eles acabaram por votação unânime, entendendo que
toda essa discussão ela gira em torno da repartição de competências que a própria Constituição estabeleceu em razão do princípio do federalismo. Nós somos uma república federativa e existe essa repartição de competências. E a grande discussão era saber se essa medida provisória teria, de uma certa forma, restringido a competência de estados, municípios e do Distrito Federal para legislar sobre esses assuntos. Os ministros entenderam que não, que a medida provisória que fez alterar a lei, ela atua no âmbito federal e que, portanto, os governadores e prefeitos podem também legislar sobre esses temas e confirmaram essa decisão do ministro Marco Aurélio, que resguarda, portanto, essa repartição de competências. Mas o ministro Alexandre de Moraes, primeiro a votar logo depois do ministro Marco Aurélio, entendeu por explicitar que um dispositivo que era questionado nessa ação direta de inconstitucionalidade deveria também ser explicitado no que tange à restrição de locomoção em portos, aeroportos e rodovias, nas locomoções por meio de vias intermunicipais e interestaduais. Ele explicitou, e foi seguido nesse ponto apenas pelo ministro Luiz Fux, no sentido de que essa possibilidade de restrição se dá no interesse da União, que estados e municípios também podem legislar sobre essa matéria, mas que essa medida provisória referir-se-ia, portanto, aos interesses da União, interesses federais. Daí, confirmar mais uma vez a medida provisória que não restringe essa possibilidade de competência estadual e municipal. Mas os ministros acabaram, na sua maioria, acompanhando o ministro Edson Fachin no que ele deu interpretação conforme ao parágrafo 9º desse artigo 3º, que também era questionado e que trata da possibilidade do presidente da República dispor, por meio de decreto, de serviços públicos, do que seriam esses serviços públicos e serviços essenciais. Os ministros explicitaram que, não obstante a medida provisória diga que o presidente pode tratar desse assunto, não exclui a possibilidade de governadores e prefeitos também estabelecerem, por meio de decreto, o que são os serviços essenciais. Nesse ponto que eles foram além. Exatamente, foram além e formou-se uma maioria aqui para dar essa interpretação conforme ministro Edson Fachin disse, inclusive, não só os governadores e prefeitos podem determinar por decreto o que são serviços essenciais, como excluir daquela lista do decreto presidencial do que não seriam serviços essenciais dentro daquele interesse regional no âmbito do Estado ou municipal, local no âmbito dos municípios. Amanhã tem mais sessão por videoconferência mais uma vez. Amanhã os trabalhos continuam nesse mesmo ritmo. A pauta dirigida que está publicada no site do Supremo está confirmada. O ministro Dias Toffoli disse que começa com um referendo numa liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Tudo confirmado para amanhã, a partir das 14 horas, a gente acompanha aqui pela TV Justiça. Ok. Obrigado pelas informações, Karina. Eu que agradeço. E como você viu, pela primeira vez, a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal foi feita por meio de videoconferência. Mas para isso foi preciso muita tecnologia e esforço de técnicos e servidores. Toda a equipe de tecnologia de informação do Supremo foi escalada para adaptar a estrutura à nova forma de trabalho. Alguns funcionários, à distância, programaram computadores e softwares. Já outros tiveram que fazer o serviço presencialmente, mas sempre com máscaras e mantendo a distância de outros colegas para evitar um possível contágio pelo novo coronavírus. Tudo isso para permitir a conexão e interação dos ministros do STF e advogados durante a primeira sessão plenária feita por videoconferência. É muito interessante isso, porque foi uma forma que foi encontrada pelo tribunal de, mesmo nessa situação que a gente está vivendo, de restrição de mobilidade das pessoas sem a possibilidade de transitarem normalmente pela cidade, o tribunal não parar de funcionar. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça e canal do STF no YouTube. Quem acompanhou gostou da novidade e modernização no judiciário. Percebe que o Supremo Tribunal Federal está dando exemplo para todos os tribunais do Brasil, para todo o Poder Judiciário. Então isso é um precedente que vai poder ser utilizado daqui para frente em situações de emergência. É muito importante que o principal tribunal do Brasil dê esse exemplo. Então, são matérias muito importantes para o Brasil, temas de controle de constitucionalidade. Eu, como estudante de Direito, me sinto privilegiada de poder estar acompanhando essa questão tão inovadora, essa sessão que está sendo realizada por videoconferência, tendo em vista o combate à pandemia do coronavírus, que fez com que o Supremo
tivesse que tomar essa atitude. Bom, então eu parabenizo o Supremo Tribunal Federal, pois eles realmente estão se importando com a celeridade da justiça. Magistrados e advogados acompanharam a sessão histórica do Supremo, que utilizou tecnologia de ponta para o julgamento de hoje. Mais um passo para fazer a justiça presente na vida do cidadão. O dia 15 de abril de 2020 vai ser lembrado como mais um dia histórico para a justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal do nosso país, que já quebrou tantos paradigmas como a transmissão on-time ao vivo dos julgamentos em plenário pela televisão para que todo cidadão pudesse assistir seus julgamentos, agora tem uma nova formatação de julgamento nestes momentos extremos da Covid, de afastamento social por conta de uma pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde. Como muito bem dito pelo eminente ministro-presidente no seu importantíssimo histórico discurso de abertura, é um momento novo, é uma situação extrema. E a justiça, que é um órgão central do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do sistema de justiça, não pode parar. Então, você ter, durante a ordem de afastamento, de não convívio social, de diminuição do convívio social, um julgamento em que todos os ministros estão em lugares diferentes, mas virtualmente reunidos por uma plataforma de transmissão que permite a leitura do relatório, a acolhida do voto, o debate e, além disso, a sustentação oral e o registro desse julgamento. Não há perda da liturgia, não há perda dos valores legais de um julgamento e a justiça está funcionando para a segurança do nosso país. No atual cenário de pandemia, é importantíssimo que o Supremo Tribunal Federal siga, dentro de suas limitações, atuando. Isso porque nós temos o Executivo e o Legislativo editando normas, tentando conter o coronavírus e o seu impacto na sociedade. E é claro que daí vão decorrer alguns conflitos, vão decorrer situações de dúvida quanto à interpretação dessas normas. E sem um poder judiciário atuante, é óbvio que não vai se garantir a dignidade da pessoa humana, não vai se garantir a máxima eficácia dessas normas. Então, o Supremo Tribunal Federal, que é o último guardião da Constituição, deve sim seguir atuando, lógico que dentro das suas limitações. E quanto ao ponto, nós devemos aplaudir as medidas que estão sendo levadas a cabo pelo ministro-presidente, o ministro Dias Toffoli, de pelo menos manter as sessões à distância, de pelo menos pautar os processos que envolvam com prioridade as normas editadas sobre o coronavírus. É justo da nossa parte parabenizar o Supremo pela feliz iniciativa de implementar, por meio da inovação tecnológica, o que tem sido chamado de Supremo Digital, um tribunal que se vale da tecnologia para, em tempos de pandemia, se manter em isolamento social, evitar as aglomerações e seguir prestando a jurisdição constitucional. Estamos vivendo um momento sem precedentes na nossa história. A pandemia provocada pelo coronavírus trouxe uma profunda alteração no nosso comportamento, na nossa vida, na nossa história, no nosso cotidiano. É necessário que o judiciário responda à sociedade na medida em que é provocado. E no próximo bloco, ministro Og Fernandes, do STJ, nega soltura de preso denunciado na Operação Faroeste, na Bahia. Justiça, para mim, é igualdade de direitos. A força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que vem acompanhando as ações de combate à Covid-19 no DF, enviou um documento ao governador Ibanez Rocha pedindo informações sobre a reabertura de atividades comerciais. O documento enviado ontem faz questionamentos sobre atividades econômicas autorizadas a funcionar. A força-tarefa do Ministério Público quer saber, por exemplo, qual a diferença do setor da construção civil para o moveleiro, um dos que tiveram autorização do governo do Distrito Federal para reabrir as portas. O prazo para o Executivo encaminhar as respostas é de 4 dias. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho aumentou para R$ 200 mil o valor da indenização de um homem que teve o braço esmagado em um acidente de trabalho. Os ministros consideraram irrisório o valor fixado nas instâncias anteriores.
de R$ 70 mil. O trabalhador atuava como auxiliar de produção em uma siderúrgica no Paraná. O acidente ocorreu depois que o empregado tentou desentupir uma das máquinas em que trabalhava. Ele escorregou e a luva que usava ficou presa em uma esteira. O homem teve a mão prensada e o braço direito esmagado. Em razão do acidente, ficou incapacitado para exercer as atividades que realizava e pediu na justiça indenização no valor de R$ 900 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região concedeu indenização de R$ 70 mil por danos moral e estético. O empregado recorreu ao TST. O relator na segunda turma, ministro José Roberto Pimenta, observou que a esteira não tinha sistema de parada emergencial e a empresa não observou o princípio da falha segura, nem fez treinamento específico com o trabalhador. Para os ministros, os valores arbitrados pelo regional eram insuficientes para ressarcir os prejuízos sofridos pelo empregado. Por unanimidade, a turma fixou o valor da indenização em R$ 100 mil para cada dano, num total de R$ 200 mil. Mais de R$ 70 mil. Esse é o valor que estava retido em conta judicial do Ministério Público Federal no Tocantins e será liberado para ações de combate ao novo coronavírus no estado. A Prefeitura de Palmas entrou em contato com o MPF e informou a respeito da necessidade de protetores faciais para atender os profissionais da saúde que estão atuando no combate ao coronavírus. Depois de atuação conjunta entre o MPF e a Justiça Federal, o dinheiro foi liberado e será utilizado para a compra de 5 impressoras 3D e materiais para a confecção de 5 mil protetores faciais. Tudo será feito pela Universidade Federal do Tocantins, a UFT. E depois de atender a demanda de Palmas, as impressoras poderão ser utilizadas para confeccionar protetores faciais para o interior do estado. Tocantins era o único estado sem registro de morte por Covid-19. Teve o primeiro ontem. A vítima era uma mulher de 47 anos que estava internada desde o dia 18 de março com a doença. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que é válida a apresentação de recurso sem indicação de fonte oficial para apontar divergência em jurisprudência. Mas, para isso, é preciso apresentar o código de autenticidade na cópia da decisão que será juntada ao processo. O caso chegou à seção 1 de dissídios individuais do TST devido ao recurso de revista de uma ex-empregada do Sebrae do Pará. A analista de projetos recorreu à Justiça do Trabalho após ser dispensada sem motivação. Ao julgar o processo, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, observou que entidades ligadas ao chamado Sistema S não fazem parte da administração pública e, por isso, a dispensa não necessita de motivação. No recurso apresentado ao TST, a analista tentou mostrar que a matéria é objeto de controvérsia na Justiça do Trabalho. No entanto, as decisões apontadas por ela como divergentes foram rejeitadas pela 5ª turma porque não indicavam a fonte da publicação, como exige a súmula 337 do TST. Nos embargos à seção 1 de dissídios individuais do TST, a ex-empregada do Sebrae sustentou que havia anexado ao recurso de revista cópia em formato PDF do inteiro teor das decisões demonstrativas da divergência jurisprudencial. Ela ainda ressaltou que consta no documento o respectivo código de autenticidade, o que preencheria o requisito da indicação da fonte. O relator do processo, ministro Márcio Amaro, explicou que no documento apresentado pela profissional consta o endereço eletrônico para acesso ao processo e também o código validador. Segundo o ministro, isso afasta a fundamentação de invalidade formal do documento anexado. O relator lembrou ainda que o TST acrescentou à súmula 337 o item 5, que estabelece que a existência desse código de autenticidade na cópia a torna equivalente ao documento original e também supre a ausência de indicação da fonte oficial de publicação. Com isso, o recurso da analista de projetos deverá retornar à 5ª turma do TST para ser analisado. A decisão da SDI 1 foi unânime. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a falso cônsul preso durante a Operação Faroeste.
De acordo com as investigações, Adailton Maturino dos Santos seria um dos idealizadores do esquema de compra e venda de sentenças na disputa de terras na Bahia, que teria participação inclusive de juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, alguns deles com prisão decretada pelo STJ. De acordo com o Ministério Público Federal, Adailton Maturino se apresentava falsamente como cônsul honorário da Guiné-Bissau, como juiz aposentado e como mediador, e teria intermediado o pagamento de propina a integrantes do tribunal. Ele cumpre prisão preventiva acusado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. No pedido de liberdade do investigado, a defesa alegou que ele estaria no grupo de risco do novo coronavírus, por ser pré-diabético e ter pressão alta, glicose alta, colesterol ruim e quadro de obesidade. O pedido foi analisado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, que destacou as medidas e cuidados que a Vara de Execuções do Distrito Federal vem tomando para a proteção dos presos e apontou que as doenças alegadas por Maturiano e também a idade de 48 anos não o enquadram no grupo de risco da Covid-19. O ministro negou, então, o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa. Procuradoria-Geral da República defende no Supremo Tribunal Federal cumprimento imediato de pena aplicada por tribunal do júri. O procurador-geral, Augusto Aras, diz que a decisão independe da quantidade de anos a que foi condenado o réu. No memorial ao STF, Aras destaca que esse fato decorre da Constituição Federal, em seu artigo 5º, que prevê expressamente a competência do Tribunal do Júri para julgamento de crimes contra a vida e assegura a soberania dos vereditos. A seguir, a Justiça toma 2 decisões que podem segurar o aumento de taxa de juros praticados junto aos consumidores. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. É o projeto Araguaia Cidadão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Não saia daí! Assegurar os nossos direitos, nos dar uma certa segurança. O Ministério Público Federal recomendou ao governo que adote medidas diferenciadas para pagar o benefício emergencial à população indígena. O objetivo é evitar riscos de contaminação pela Covid-19. O objetivo do Ministério Público Federal é facilitar o acesso dos povos indígenas ao benefício emergencial criado pelo governo durante a pandemia, ao Bolsa Família e demais benefícios. Entre as recomendações estão a garantia de pagamento em locais mais próximos das aldeias, de forma que os indígenas possam sacar o dinheiro mesmo não tendo conta bancária, que sejam instalados caixas eletrônicos próximos aos pelotões de fronteira e medidas para reduzir aglomerações em municípios com população indígena. O Ministério Público pede ainda a prorrogação dos prazos para saques dos benefícios do programa Bolsa Família e do auxílio emergencial criado pelo governo, por mais 6 meses ou enquanto durar a pandemia. O objetivo é evitar tumultos para sacar o dinheiro. As recomendações foram encaminhadas ao Ministério da Cidadania, bancos, Correios, INSS e Forças Armadas. Até o dia 20 de abril, estes órgãos vão ter que consultar a população e apresentar um plano, com todas as medidas adotadas para atender aos indígenas. As normas devem seguir orientações das autoridades de saúde. Em reunião remota nesta quarta-feira, a mesa diretora do Senado decretou, por 5 votos a 1, a perda de mandato da senadora juíza Selma, do Podemos de Mato Grosso. Em dezembro do ano passado, a senadora Selma foi cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral por Caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha de 2018. A vaga da ex-senadora deve ser ocupada pelo ex-vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro, do PSD, terceiro colocado no pleito de 2018 e responsável pela ação contra Selma. Ele ganhou no Supremo Tribunal Federal o direito de ocupar a cadeira até que nova eleição seja realizada. O Brasil já registra 1.736 O Brasil já registra 1.736 mortes pela Covid-19. São 28.320 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com taxa de letalidade de 6,1%.
Ainda sobre esse assunto, nós vamos agora atualizar o painel de processos relacionados à pandemia do novo coronavírus que chegaram aqui no Supremo Tribunal Federal. Já está aqui o número. Eu me lembro que ontem este número aqui de processos que chegaram ao Supremo era de 1.003. Neste momento já são 1.053, já chegaram 50 de ontem para hoje. Esses números são atualizados a cada 5 minutos. E aqui é o número de decisões, 751 decisões. Aqui a classe, o número maior de 798 são de habeas corpus. O assunto relacionado são outras questões, processos administrativos e aqui do lado direito o tipo de decisão. Aqui, a grande maioria, 385, foi negado o segmento, depois denegada a ordem liminar indeferida e assim por diante. Você já sabe, a gente lembra que este painel está disponível no site do Supremo, stf.jus.br. Em meio à pandemia da Covid-19, o Superior Tribunal de Justiça determina que um bebê saia de abrigo e fique com o casal interessado na adoção. Depois que a criança de 8 meses foi levada para o acolhimento, a família que vinha cuidando dela desde o nascimento impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo para retirá-la do abrigo. Porém, a corte negou o pedido por entender que estavam tentando burlar o procedimento de adoção previsto na legislação brasileira. No STJ, o casal alegou que o bebê tem problemas respiratórios e pode ter sérios danos à saúde se contrair o novo coronavírus. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o melhor interesse da criança e que a família tem buscado regularizar a guarda provisória do menor e, por enquanto, não há nada que a desabone. Com isso, o bebê vai ficar com o casal até a conclusão das ações de guarda, de acolhimento institucional e de adoção. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, lá no seu artigo 98, ele nos diz que qualquer medida deve ser tomada a fim de resguardar os interesses do menor em casos onde isso é necessário. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, manteve suspensa a instalação de barreiras sanitárias em áreas restritas de aeroportos no Maranhão. O governo do estado pedia autorização para que agentes sanitários medissem a temperatura de passageiros que vêm de locais atingidos pela Covid-19. Toffoli considerou as manifestações da Anvisa e da Infraero que indicam a ineficácia da medida diante do estágio da doença no país e do risco de aglomeração de passageiros. Presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, mantém penhora de R$ 78 mil do secretário de Segurança do Ceará. O valor corresponde a uma multa por descumprimento de ordem judicial que teve origem em mandado de segurança, impetrado por um grupo de candidatos ao cargo de delegado de Polícia Civil do Ceará, para que tivessem o direito de participar do curso de formação e de prosseguir no concurso público em igualdade de condições com os demais concorrentes. O mandado de segurança foi concedido com a determinação de que o secretário de Segurança e de Planejamento e também a banca organizadora do concurso apresentassem um plano para cumprir a sentença. Como a decisão foi descumprida, foi definida a penhora online do valor na conta do secretário de Segurança. No STJ, o Estado do Ceará pediu a suspensão da penhora, argumentando que houve afronta à ordem pública, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Mas o presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, destacou que só é cabível suspensão de liminar em ações movidas contra o poder público se houver manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade, o que não ocorreu. Para o ministro, o que o Estado do Ceará buscou no pedido diz respeito ao mérito da questão, e neste caso o pedido de suspensão é um meio inadequado para analisar a suposta nulidade. E o Judiciário tomou 2 decisões de impacto na economia por causa da pandemia de coronavírus. Vamos ver com a repórter Viviane Novaes. A Justiça Federal em Brasília proibiu os bancos de aumentar as taxas de juros e as exigências para as empresas conseguirem crédito extra liberado pelo Banco Central. O juiz Renato Borelli acolheu o pedido do PDT. Segundo o partido, a redução dos depósitos compulsórios, que liberou 68 bilhões de reais para empréstimos, não surtiu efeito. Os bancos estariam retendo o dinheiro. Na decisão, o juiz determinou que o Banco Central garanta o repasse para os empréstimos.
Outra decisão de impacto na economia veio do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes suspendeu a resolução do Conselho Monetário Nacional que permite aos bancos cobrar uma taxa de 0,25% ao mês pelo cheque especial, mesmo quando o serviço não é usado pelos clientes. Para o partido Podemos, que entrou com a ação no Supremo, a medida vai contra as regras de livre concorrência e cria um tributo que prejudica os consumidores. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, a medida do Conselho viola o princípio constitucional da isonomia, já que a cobrança do serviço sem utilização vai afetar microempreendedores e pessoas físicas, os que mais precisam do cheque especial. A suspensão deve durar até o julgamento pelo plenário do Supremo. Para o economista Roberto Pichitelli, não faz sentido pagar por um serviço que não é usado. Não faz muito sentido mesmo cobrar-se essa tarifa ou taxa quando não há o uso do dinheiro. Isso praticamente não tem nenhum custo para os bancos, mas é um ônus que incide sobre todas as pessoas que têm essa modalidade de cheque especial, independentemente do uso ou não do recurso. E uma última notícia. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, o escritor Rubem Fonseca. Ele completaria 95 anos em maio e era considerado um dos maiores autores do país. Ele reinventou a narrativa policial, colocando as transformações das grandes cidades brasileiras, marcadas pela violência e crescimento desordenado, no centro dos seus livros. Agosto e Coleira de Cão eram algumas das suas principais obras. E este foi o Jornal da Justiça de hoje. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, 61 99260 6116. Boa noite.